Fala galera, chegou o vídeo mais esperado do mês aqui no canal, o vídeo onde eu gravo a carteira de dividendos 500 pratas. Todos os meses eu venho aqui, faço um aporte junto com vocês aqui, vou mostrando o racional por trás de cada decisão, para que você vá tendo conhecimento aí para fazer a gestão da sua própria carteira, baseado nos ensinamentos da estratégia 500 pratas de investimentos. Eu sempre gosto de lembrar que essa aqui não é uma carteira recomendada e o meu objetivo aqui é ensinar você a investir e mostrar como você pode fazer essa gestão, tá? Hoje eu estou gravando um cenário um pouco diferente porque eu estou num Airbnb aqui, então não liga no cenário aí atrás. Estou dando um passeio, resolvi passar uns dias aqui em Salvador, na Bahia, conhecer o Nordeste que eu ainda não conhecia e está sendo maravilhoso aqui. Se quiser acompanhar um pouco mais como está sendo essa viagem, dá uma olhada no Instagram, segue lá Leandro 500 pratas, que lá eu vou mostrando o meu dia a dia, como é a vida de alguém que conseguiu atingir a liberdade financeira. E afinal de contas, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 pratas e aqui eu ajudo você brasileiro a atingir a sua liberdade financeira, principalmente através de investimentos em bolsa de valores, beleza? Então olha só, dito isso, vocês sabem que aqui na estratégia 500 pratas o que a gente faz é gerir a nossa carteira de investimentos através da planilha da estratégia. Então, todos os meses eu vou lá, ou quando eu vou fazer o aporte, eu dou uma olhadinha como está o andamento do patrimônio, se valorizou, não valorizou, pagou dividendo, não pagou, enfim, eu vou gerenciando tudo isso pela planilha e aí eu tenho um controle do que fazer, onde investir a cada mês. Eu sempre digo uma coisa, né? As pessoas me perguntam, Leandro, essa queda que está acontecendo no mercado aí, o que você acha que é melhor? É melhor investir em ações? É melhor investir em fundos imobiliários? Ou deixo na renda fixa? Espera a guerra passar? Não passo? Enfim, são várias dúvidas, né? E na filosofia de investimentos 500 pratas, a gente tem aquela ideia de investimentos de longo prazo com foco em geração de renda. Então, se a gente está investindo em longo prazo e com foco em geração de renda, nada melhor do que acumular. Você tem que acumular, porque você vai viver de renda talvez daqui a 5 anos, para uns, para outros 10 anos, para outros 15 anos. Então, o que você tem que fazer nesse meio tempo aí é acumular patrimônio independente do que está acontecendo. É aquela história, né? Leandro, mas se eu invisto tudo na bolsa de valores e vem essa guerra aí e acaba com o mundo. Cara, duas coisas podem acontecer, tá? Se você investir na guerra, no longo prazo, independente das consequências que a guerra, apesar de ser muito triste tudo isso, as consequências que a guerra deixa, mas no longo prazo a economia se regula e você acaba tendo seu patrimônio aí, tendo benefício, inclusive patrimonial com isso, e você acaba tendo um crescimento patrimonial. E se a guerra for tão crítica ao ponto de ser o fim do mundo, você não vai precisar de dinheiro daí se isso acontecer. Então o que a gente faz quando está na guerra? Não se espera, a gente investe, a gente aproveita e compra mais, aproveita as quedas, aproveita as oportunidades, tá? Então, não vou entrar no mérito da questão aqui, né, da parte social. É claro que a gente fica triste com tudo que está acontecendo e tal. Queríamos mesmo que isso não estivesse acontecendo, né? Mas quando a gente tem que olhar para os nossos investimentos, o que fazer nesse momento, é momento de comprar, tá? É um momento que a gente aproveita as quedas, aproveita as oportunidades e compra. Então essa é a nossa visão de longo prazo. Sempre comprando, independente de cada situação. Mas o que comprar? Fundo imobiliário, ação? A planilha nos orienta quanto a isso, tá? O diferencial da estratégia 500 pratas é justamente você não precisar ficar estudando cada mercado, avaliando cada mercado, não. A planilha vai calculando e mostrando onde é mais interessante você colocar o seu dinheiro. Então, dito tudo isso, vamos aqui para a tela dar uma olhada, inclusive, o que a planilha está nos falando. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Olha só, aqui eu já tenho a planilha então da estratégia, né? Essa planilha, a carteira de dividendos aqui que eu gerencio com vocês aqui no YouTube, estou com, no momento, acumulado R$ 209.715. Tenho investimentos aqui em ações, fundos imobiliários e também faço um caixa na renda fixa, tá? Todos os meses eu venho aqui e faço um aporte de R$3.000, mais os dividendos. A gente reinveste os dividendos, que eu considero que essa carteira aqui não... o dono dessa carteira não está vivendo de renda ainda nessa simulação aqui, tá? Lembrando que essa aqui não é a minha carteira pessoal de investimentos, tá? Essa aqui é uma carteira que eu criei para gerenciar junto com vocês
aqui para que vocês consigam ir acompanhando os ensinamentos. E volto a lembrar, não é recomendação. Os ativos que você vê aqui eu não estou recomendando, simplesmente eu mostro como eu faço a gestão. Então o meu ensinamento aqui não é uma dica de qual ativo investir, mas sim uma orientação de como ter uma estratégia de investimentos e se comportar investindo através dela, tá? Beleza. Então eu faço o reinvestimento dos dividendos todos os meses também. Bom, dando uma olhada aqui como está a evolução da carteira, eu tenho aqui embaixo a evolução patrimonial. Não é a coisa mais importante para nós na estratégia de 500 pratas, mas a gente vai acompanhando também para saber se nosso patrimônio está indo para cima, está indo para baixo, para onde está indo. Eu tenho aqui dois gráficos. As barras azuis são os valores que eu venho investindo desde que eu comecei essa carteira lá em junho de 2018, tá? E a linha vermelha mostra a situação patrimonial. Então veja que desde que eu comecei essa carteira, eu sempre estive aí, na maior parte do tempo pelo menos, eu tive com ganho de capital, né? A linha vermelha é o meu patrimônio, atualizado já com a correção dos valores dos ativos, né? E aqui o azul é o valor do dinheiro que eu vou colocando aqui nessa operação. E aqui eu considero a soma do valor investido mais os dividendos reinvestidos. Então, na verdade, nem toda essa gráfico azul aqui foi dinheiro que saiu do meu bolso mesmo. Parte foi dinheiro que as empresas já me pagaram de dividendos e eu acabei reinvestindo, tá? Mas enfim, a única situação em que eu fiquei no 0 a 0 foi aqui, em março de 2020, vocês sabem por quê. Depois recuperou, foi indo, agora a gente está num momento de queda, mas mesmo com toda essa queda, muita gente no vermelho, desesperada, eu vejo que a carteira ainda se mantém no positivo quando eu olho o ganho de capital. Por que isso? Porque essa carteira já começa a se tornar uma carteira de longo prazo. Começa por quê? 18, 19, 20, 21, 22. Eu não falo nem de 4 anos. Eu digo que longo prazo nos investimentos é de 10 anos para cima, tá? Então, a gente está entrando na adolescência nessa carteira aqui. Está começando a encaminhar para o longo prazo, mas não sei nem se dá para considerar longo prazo. E ainda assim, ela já começa a se manter no positivo, mesmo quando eu tenho queda acentuada aí na Bolsa de Valores. Mas isso aqui eu mostro para você entender o que está acontecendo com a carteira. O que a gente busca de fato não é isso. Se o meu foco, se a estratégia aqui fosse ganho de capital, não estaria satisfeito com esse ganho de capital aqui. Isso aqui teria que ser muito maior, porque eu tive um custo aqui de 202 mil e o acumulado está 209 mil. Isso aqui é pouco para uma carteira que busca ganho de capital. Como eu não busco ganho de capital, eu não me incomodo nem um pouco com isso aqui, isso é coisa de momento. Quem busca ganho de capital tem que ficar comprando e vendendo, a fim de segurar esse ganho e fazer ele crescer ainda mais. Como eu não busco ganho de capital e eu busco geração de renda, dividendos pingando na conta, então eu não vendo os meus ativos. E se eu não vendo, eu preciso entender que em alguns momentos eu vou estar com a carteira mais positiva, mais negativa, alguns momentos até posso ficar com ela no vermelho. Então, eu venho aqui para explicar isso para você e eu mostro o que realmente me interessa nessa carteira, que é isso aqui, ó. São os dividendos que eu recebo todos os meses. E aí eu tenho esse gráfico aqui. Aqui eu posso ver o dividendo mensal, total do mês. Então quando eu olho lá, desde quando... aqui eu estou puxando só do... tá certo. Desde 2018, quando a carteira nasceu, mês 7 ali foi o primeiro dividendo que respingou, quase nada ali, mas já é um começo. E veja que ela vem crescendo todos os meses. Esse mês não deu um mês muito forte, mês de fevereiro, recebi R$ 646 de dividendos, somando aí ações e fundos imobiliários. É claro que, como eu invisto em ações também, as ações tem umas que pagam semestral, outras trimestral, então não é uma boa métrica eu avaliar mensalmente, tá? Por isso eu tenho aqui a opção na planilha da Estratégia 500 Pratas, e inclusive se você quiser ter essa planilha, todos os nossos alunos recebem ela, os alunos do curso da Estratégia, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhadinha depois, sem compromisso. Ali eu te ensino a investir em ações, fundos imobiliários, como escolher os ativos, montar uma carteira e ainda você recebe essa planilha para fazer toda a gestão, tá? Então, como eu estava falando, eu gosto de acompanhar aqui, ó, a evolução anual. Por quê? Porque eu preciso, dentro da estratégia, estar mais aposentado a cada ano que passa. Então veja que eu recebi em 2018 só R$610, em 2019 eu já recebi R$3.000. Já fiquei mais bem aposentado do que, ou pelo menos já cheguei mais perto da minha aposentadoria do que 2018. 2020 eu recebi 4.800, 2021 eu recebi quase R$10.000 aqui. Então já quase chegando em R$1.000 por mês. Aí a média, né? Quase um salário mínimo de aposentadoria.
ainda não dá para viver de renda disso, então eu continuo acumulando. Mas o que me mostra que eu estou no caminho certo é isso aqui, ó. É o gráfico de dividendos crescendo. Por quê? Porque, como eu venho falando, o objetivo da estratégia 500 pratas, o objetivo dessa carteira é geração de renda para atingir a liberdade financeira. Então, se eu quero atingir a liberdade financeira, viver de renda, eu não preciso ficar olhando ganho de capital, variação patrimonial. Eu preciso olhar isso aqui, gráfico de dividendos, e ele tem que estar crescendo. Eu vejo as pessoas dizendo, Leandro, eu estou acumulando uma carteira para longo prazo para viver de renda, só que eu estou no negativo. E daí, pô? Se você está acumulando para longo prazo para viver de renda, o que você está olhando variação patrimonial? Então a sua estratégia é outra, a sua estratégia é ganho de capital, não tem nada de errado com isso. Você pode ser um investidor de ganho de capital. A estratégia 500 pratas não ensina dessa forma, ensina você a ter liberdade, você viver de renda, gerar renda passiva. Se você busca ganho de capital, você tem que trabalhar para sua carteira, você tem que ser um investidor mais dinâmico. Tem que estar todo dia ali olhando o mercado, olhando as empresas, olhando o que está acontecendo, cuidando para não ficar no negativo. Você tem que trabalhar para sua carteira. A carteira que ela é focada em geração de renda é muito menos trabalhoso para você gerenciar. Uma vez por mês, assim como eu faço aqui, tá bom demais para você gerenciar aí o seu patrimônio. Então separe bem essas coisas. Ou você investe para ganho de capital, ou você investe para geração de renda. Se você quer fazer os dois, então tenha carteiras separadas. Não dá, se você misturar, você vai estar criando uma estratégia nova e eu não conheço uma estratégia que misture esses dois que tenha dado certo aí no longo prazo, tá? Beleza. Então aqui, ó, o que me mostra que eu estou no caminho super certo nos últimos anos é esse gráfico aqui. E aqui eu já começo 2022. Eu preciso passar de 2021. Se eu não passar de 2021, eu vou ter que rever essa minha carteira. Por enquanto não tenho que rever, tá tudo dando certo. Sigo firme nos aportes, beleza? E quando eu falo de sigo firme nos aportes, eu venho aqui a planilha que me diz tudo. Então, a planilha da estratégia 500 pratas, você que já acompanha sabe que ela vai me dando um sinal para mostrar onde eu tenho que aportar em cada mês, certo? Aqui, ó, sinal verde, sinal vermelho, sinal amarelo. Sinal vermelho, já estou meio extrapolando aquele patrimônio, então essa classe não recebe aporte. Sinal amarelo, estou no equilíbrio, sinal verde é ali que eu tenho que colocar o meu dinheiro. Eu tenho um sinal verde para fundos imobiliários. Eu aporto 3 mil por mês, eu recebi 646 de dividendos, então eu tenho 3.646 reais para aportar. O sinal verde está para a classe de fundos imobiliários, então eu já sei que é aqui dentro que eu vou colocar meu dinheiro. E todo o meu dinheiro, porque a planilha já calcula para mim e ela diz que eu devo colocar R$ 4.700 aqui para ela ficar amarelinha, para ela ficar equilibrada, assim como eu tenho o amarelinho aqui embaixo, aqui, ó, na renda fixa. Inclusive, e falando nisso, né, eu não vou nem conseguir atingir o equilíbrio, por quê? Porque pede 4.700 e eu tenho 3.646 disponíveis. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar equilibrar com o que eu tenho para hoje e é nessa classe que eu vou colocar o meu dinheiro. Essa é a primeira etapa, o primeiro passo aí quando a gente vai tomar uma decisão de investimentos na estratégia. O segundo passo é eu abrir aqui e eu ver qual ativo dentro dessa classe é que pede o aporte. Então, eu já cheguei numa primeira opção ali, tinha um semáforo verde, amarelo, vermelho. Eu peguei aquela estrada que estava com sinal verde. Agora eu cheguei em mais um ponto de parada aqui, onde eu tenho mais um semáforo que eu tenho que decidir qual eu vou pegar o sinal verde. E eu tenho duas estradas aqui, ou seja, dois ativos com sinal verde, que é o XPMOL e o GGRC. Os dois estão com sinal verde pedindo aporte. Um pede 1.133 para o equilíbrio, outro pede 1.157. Veja que eu tenho 3.646, vai dar um pouco mais de R$ 1.800, 1.820 em cada um, né? Para eu gastar todo esse meu dinheiro. Vou extrapolar um pouquinho eles, mas não tem problema, isso é normal acontecer quando eu tenho uma carteira onde o aporte ainda é maior que 1% do meu patrimônio acumulado. Então, eu tenho um patrimônio de 209 mil, eu tenho um aporte de 3.600, isso aqui dá quase 2% ali, né? O aporte está dando quase 2% do meu patrimônio. Então, é natural que em alguns momentos o aporte distorça um pouquinho, não tem problema. Então, são nesses ativos que eu vou fazer o aporte. Eu já venho em fundos imobiliários, inclusive já calculei aqui, tá? Que eu vou comprar 21 cota, né? Do fundo XPMOL, a R$ 89,95 ele está sendo negociado. Então eu coloco o meu C de compra aqui e ele já calculou, deu R$ 1.888. E eu não pago nada por isso de corretagem. Aqui também, no dia 10 de março de 2021, eu fiz uma compra, então, de 17 cotas a R$ 103,38, não pago nada por isso.
e deu 1.757. Fecho aqui, volto aqui para frente para a aba patrimônio, não tenho mais essa grana aqui para aportar agora e vejo o que aconteceu. Isso, deu sinal vermelho agora para os dois ativos que eu fiz o aporte. Extrapolou um pouquinho, mas foi 107, 106% do patrimônio, nenhum problema com isso. Se eu fechar aqui, eu tenho praticamente no equilíbrio, né? Ainda está no sinal verde, mas veja que eu estou com 99% do ideal em fundos imobiliários, 101% do ideal em ações, 100% do ideal na renda fixa. Carteira bem equilibrada, bem legal, R$ 213.300 o tamanho do patrimônio aqui. E com isso, galera, a gente vai... Com isso, então, fiz mais um aporte aqui, o aporte de março. A galera já estava me cobrando, atrasei um pouco, mas é porque eu estava nessa correria aí, que eu estava organizando a minha viagem aqui para Bahia, né, dando uma relaxada. Afinal de contas, a gente vai curtindo a vida, né, assim que a gente vai curtindo a liberdade financeira. E aqui eu mostro para você como a gente consegue, né, acumular um patrimônio e fazer essa gestão para que a gente tenha a liberdade financeira e possa ter uma vida aí um pouco mais tranquila. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não tem a planilha que eu apresentei aqui para você, link na descrição aqui, você vai ver como funciona o nosso treinamento. Espero que você se torne um aluno 500 pratas. Vou ter o prazer em te ajudar mais de perto aí, né, a investir, a criar seu patrimônio, para que você gere sua renda e também atinja a sua liberdade financeira. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!